Olá, amigos da internet! Estamos começando mais um podcast Comando Esportivo. Você pode participar. Mande sua pergunta para o WhatsApp do nosso programa, o 987883839. Ontem na Arena de Pernambuco tivemos um clássico fraco. Decepção no futebol e no público também, em Dio Veloso. Boa noite, Denilson, amigos aqui do nosso programa, amigos da mesa. Realmente um clássico que deixou muito a desejar, mas que em matéria de vontade de garra não. Acho que tecnicamente sim, as equipes não conseguiram desempenhar um futebol muito vistoso, né, como esperava-se, mas eu acho que pela pressão que as equipes vivem no Campeonato Brasileiro, Santa Cruz na 19ª colocação, ali na zona de rebaixamento, e o Sport na 12ª, mas a 3 pontos da zona de rebaixamento, já que o Vitória é o 17º. Então, eu senti que as equipes queriam dar uma satisfação para as suas torcidas. Então, a rivalidade é acirrada, porque Sport Santa, precisa falar que é um clássico centenário, mas existe uma disputa no Brasileiro que não é só pela manutenção na Série A, mas para ver quem vai terminar na frente. Então eu acho que as escalações ontem foram mais dos times titulares para dar uma satisfação às torcidas. E eu achei que o Santa Cruz teve mais a bola, procurou mais o jogo, eu senti mais vontade, mais o Santa Cruz mais encaixado. O Pisano no primeiro tempo, para mim, foi um grande destaque do Santa, armando bem, se apresentando, sendo agudo, né? Não sendo aquele jogador que toca pro lado, como o próprio Marco Gonzalez do Sport toca pro lado, é uma crítica, né? Mas o Pisano é um jogador que chegou agora, não tem entrosamento ainda com a equipe, mas mostrou que o si no futebol não existe, mas se tivesse chegado antes, poderia ter ajudado muito o Santa, porque mostrou que é um jogador que sabe jogar. Desde o tempo do Independente, ele já era um bom jogador no Cruzeiro, acabou ali pelo elenco inchado, não tendo muitas chances. Mas, no geral, eu achei o Santa Cruz melhor. O Keno, mais uma vez ali pela esquerda, desequilibrando. O Sport é compacto, o Ronaldo Alves e o Matheus muito bem também, mas o Santa Cruz teve mais a bola, tentou mais. Mas o Richelli deu uma declaração pós-jogo que eu acabei entendendo. O Richelli meio que ficou ali chateado com a pergunta, o Santa Cruz teria jogado melhor, que as equipes realmente não tiveram chances reais. O Thiago e o Magrão, eles não trabalharam, não teve nenhuma chance real, mas eu senti um Santa mais encaixado, com mais vontade, talvez até pela situação, né, que o Santa vem no Brasileirão, precisando dar satisfação à sua torcida e tirar o Sport e dar um gás ao Doriva, né? Acho que eliminar o rival vai dar um gás que o Santa Cruz pode usar isso como combustível na Série A, né? Ontem, na coletiva, o técnico Doriva chegou a comemorar uma possível evolução no time tricolor. Essa evolução aconteceu mesmo, amigos da bancada? Eu acredito que sim, eu acredito que houve uma mudança de postura da equipe. O Santa Cruz vinha produzindo futebol muito abaixo aquém do esperado, mas acredito também que o time possa melhorar de qualidade, né? A questão é que o Santa Cruz, a forma que estava atacando com o Derlei e o William Correa, que são jogadores que não têm tanta qualidade de finalização. Ele precisa ser mais eficaz, mais eficiente na hora de fazer o gol. Jogadores como o Grafite, que não chutaram porque não tiveram a oportunidade. O que é que precisa acontecer? O João Paulo precisa encostar nos jogadores da frente, que é o Keno, que tenta muitas jogadas individuais, mas tem a dificuldade também muito grande na hora de finalizar, para poder gerar mais chances de gol para o Santa Cruz. Eu acredito que o Santa Cruz tem condição de empatar o jogo, né, com gols e sair classificado. Mas o Sport tem mais elenco, né? Tem mais peças de reposição. O Oswaldo Oliveira hoje tem um time mais equilibrado taticamente. A fase técnica do Sport é melhor que o Santa Cruz. O Santa Cruz está tentando se renovar suas motivações com o técnico Doriva, né? E agora tem pela frente o Cruzeiro no domingo para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Com certeza não vai sair nessa rodada, mas pelo menos se aproximar do 16º colocado. O Cruzeiro, que é um adversário direto na briga pelo rebaixamento. Chegando muitas perguntas aqui no WhatsApp do nosso programa, eu vou passar uma pergunta aqui para Roberto Tavares. O que está acontecendo com o Grafite, Roberto? A bola não chega ou o rendimento de Grafite realmente caiu? A bola não chega. O Santa Cruz não tem um meio-campo armador. João Paulo às vezes jogou no sistema de armação do Santa Cruz, mas não tem aquela qualidade de armar e dar assistência para o centroavante fazer o gol. Quem está podendo fazer essa função hoje, que entrou e já mostrou que tem a qualidade para fazer isso, é Pisano. Por enquanto, ele está tentando se adequar ali no sistema ofensivo do Santa Cruz, mas até agora os centroavantes do Santa Cruz têm que fazer gols em 1 ou 2 ou 3 chances mínimas no jogo. Isso é muito pouco para um ataque do Santa Cruz. Então, o setor mais deficiente que eu vejo no Santa Cruz hoje é o meio campo, porque não cria. O Santa Cruz não cria. É um time que não cria e
vai no desespero e tenta fazer um gol na abafa para ver se ganha o jogo ou empata. Mas, por enquanto, o meio campo é a parte mais... que tá precisando de um apelo maior. Ok, Roberto Tavares. Falar um pouco do esporte. Chegou uma pergunta aqui bem interessante. Diego Souza fez falta ontem? João Leal. Olá, um abraço a todos que estão nos ouvindo. Diego Souza faz muita falta para esse time do esporte, né? Já é perceptível. Você vê a ausência do Diego Souza, você sente que o time fica sem profundidade, né? Um time que a bola circula muito pelos setores, passa para um lado, volta para o outro e não consegue encontrar alguém livre, né? Dar aquele passe pifado, deixar o jogador em condições claras para converter a jogada em gol. E o que acontece também com o time do esporte, o Diogo já citou também, é que assim, a gente percebe, é um time tão mais equilibrado psicologicamente que mesmo enfrentando um time do Santa Cruz que necessita da vitória, o Santa Cruz não vence há quantos jogos? Desde o jogo do América, eu nem lembro quantos jogos, são 7 jogos aqui, me informou o Daniel, né? Então, é muito tempo sem vencer, o que mostra também que mesmo a ausência de vitórias, a necessidade de vitórias, faz com que o time do Santa Cruz não consiga nem um pouco incomodar o time do esporte, que ontem jogou de forma tranquila, não mostrou nem um pouco de ambição no jogo, tratou o jogo até de forma assim esquisita, porque para um time que se absteve assim da Copa do Brasil, se ausentou e falou, eu quero disputar a Sul-Americana. Chega na hora, o cara não coloca aquela vontade, aquele empenho, aquele desejo todo em que teve no começo do ano. Então, soou um pouco estranho. E pro lado do Santa, preocupa também a falta de evolução. Eu acho que não teve evolução. É um time que é limitado, sem repertório. Quando tem a bola, depende demais do João Paulo para organizar, arquitetar jogadas, do Keno também, as jogadas do lado esquerdo, sempre funcionando por ali. É um time que não tem manutenção do trabalho com a bola. Quando possui a bola, ele não sabe o que faz. Ele muitas vezes busca demais o grafite, porque não tem ninguém com que faça com que a bola prenda e circule por ali entre o último terço de campo do time da defesa do esporte. Eu diria que o Santa Cruz é um time previsível. Muito previsível e com pouca mobilidade, o que torna o que facilita o trabalho defensivo dos adversários. No caso de ontem, o Sport praticamente não teve trabalho algum. O time do Sport abandonou a Copa do Brasil, priorizando a Sul-Americana. Com o futebol jogado ontem, o Sport está priorizando o quê? Lucas Lima. Do meu ponto de vista, eu já vinha falando isso fora do ar. Eu acho que foi uma burrice o Sport e também o Santa Cruz abrir mão de jogar a Copa do Brasil para jogar a Sul-Americana, até porque nenhum dos dois equipes tem elenco para se sustentar em 2 campeonatos dificílimos, né? O campeonato Sul-Americano é um campeonato de viagens longas, principalmente se você passar da fase nacional, então vai desgastar bastante e as equipes precisam de descanso porque estão em situações muito complicadas. Algo que me deixou muito triste na noite de ontem é que, eu acho que vocês perceberam que foi um clássico das multidões sem multidão. Então é algo muito triste, é do tipo de jogo de quem ganhar sai perdendo e quem perder sai ganhando, porque na minha opinião, eu acho que as duas equipes deveriam abrir de mão da Sul-Americana e focar apenas no Brasileirão. O Santa Cruz está numa situação desesperadora, né? Eu acho que nem o torcedor mais otimista, aquele que falou lá que o Santa Cruz ia para a Libertadores, eu acho que nem ele agora está achando que o Santa Cruz vai permanecer. E o Sport está numa situação mais amena, mas ainda está 3, 4 pontos, se eu estou enganado, 3 pontos apenas da zona, né, do rebaixamento. Então são situações muito complicadas. Quem passar vai se complicar mais ainda, porque o torneio vai se afunilando, vai ficando mais difícil, as viagens são longas. É uma competição internacional, seria muito mais interessante para o Santa Cruz vencer, por mais... Eu acho que nem pela questão de competição, mas por uma questão mais motivacional. O Santa Cruz, eu acho que foi quebrado psicologicamente depois daquela derrota para o Sport no primeiro turno. Então o Santa Cruz eliminando o seu maior rival daria mais confiança. Para o Sport já acho o contrário. Se o Sport passar, vai sofrer muito prejuízo, porque não tem elenco para jogar. O Sul-Americano vai desviar o foco, vai acabar se prejudicando e se complicando muito mais. Então, na minha opinião, quem ganhar sai perdendo e quem perder sai ganhando desse clássico. O nosso amigo Lucas Lima falou ontem sobre o público do clássico e claro que a gente não pode esquecer de comentar isso. 5 mil torcedores na Arena Pernambuco, se não me engano é o pior público dos últimos 10 anos. Valeu mesmo a pena, Daniel Pereira, focar na Sul-Americana e deixar de lado a Copa do Brasil? Eu acredito que o Santa Cruz ele não deixou de lado a Copa do Brasil. Eu acho que foi uma questão de estratégia do treinador Milton Mendes de poupar jogadores devido ao Campeonato Brasileiro. O Sport sim
Ele abriu mão na primeira fase, deu todos os indícios que iria largar a Copa do Brasil para focar na Sul-Americana, que o Sport queria isso, foi palavras do presidente rubro-negro. Por quê? Porque a CBF, com a sua enorme competência, não disse aos clubes, escolha tal competição. Ela simplesmente deixa você ir jogando, disputando, e se você for eliminado em uma, você vai ter a chance de jogar outra competição. Mas falando também do público, é desesperador, na verdade. Você sabe que a massa da torcida rubro-negra pode comparecer mais em peso do que normalmente vão aos jogos do Sport. No próprio clássico do Santa Cruz contra o Sport no Arruda, foram disponibilizados quase 10 mil ingressos para a torcida visitante. E a gente sabe que foi 2 ou 3 mil rubro-negros ou 2, 3 mil tricolores, porque, ao meu ver, estava igual. A torcida do Santa Cruz não foi em maior número ao jogo ontem. Está devendo ir muito. Agora, também, eu acho que se o jogo fosse no Arruda, esse público poderia ter sido melhor. Você levar o jogo para a arena às 9h50 da noite impossibilita também o torcedor de voltar para casa de segurança, porque você pegar uma BR, tem todo um esquema, toda uma logística, né? exatamente. Porque o metrô só funciona até às 11 horas da noite. E se o jogo termina de quase meia-noite, como é o caso dos jogos na quarta-feira, o torcedor tem que se deslocar da arena até o Cais de Santa Rita. Então acaba virando uma contramão grande. Você que tem que, de repente, trabalhar no outro dia, você vai chegar em casa 2, 3 horas da manhã. Então, olhando o lado do torcedor, pesa para um clássico como esse. Eu acredito que se esse jogo fosse no horário mais chamativo, nós teríamos pelo menos um público aí de 15 mil torcedores. A gente volta aqui a falar sobre o esporte. Eu vou até deixar uma pergunta aqui que chegou agora para o nosso amigo Dio Veloso. O Sport entra na zona do rebaixamento, Dio Veloso? Nessa próxima rodada? Não, nas próximas rodadas. Ou ele se mantém ali no meio da tabela? Porque o Sport está a 3 pontos do primeiro clube, poderia que é o Vitória. Menos, né, que o Vitória perdeu para o Corinthians. No caso, só pincelando rápido o que o Daniel falou, eu acho que é a demanda. Eu acho que os 5 mil torcedores que foram para campo ontem são heróis. Porque a arena ela é mal localizada, ela não te dá opções de transporte para o torcedor se locomover ao estádio e a fase do time. É fato. O brasileiro vai para campo quando o time está bem. Se o time está tomando pancada, perdendo para todo mundo, ninguém vai. Então, eu achei que deu muita gente. É absurdo falar isso aqui de um clássico. Todos com a nota não está fazendo falta não nesses casos? Também, com certeza. Mas, assim, mesmo com todos com a nota ou sem todos com a nota, se os dois times estivessem bem no campeonato, tivessem elencos fazendo boas campanhas, você não iria. Mesmo que a demanda seja uma demanda que é irrisória. Então, um clássico que não tem atração nenhuma, porque é o clássico que foi transmitido ao vivo para a maior emissora, para todo o estado, ao vivo, um jogo 10 horas da noite, o torcedor sabendo que é uma guerra, é praticamente no limite, e chegar naquela arena, né? E então acho que aqueles torcedores que foram realmente são muito fanáticos, mas claro que é triste, é decepcionante, um clássico do Sport Santa, você vai ver o Bordeiro lá, ver um público de 5 mil pessoas, isso é público de treino. Mas falando sobre o esporte, ele teoricamente, ele tem uma tabela no segundo turno que ele vai enfrentar todas as equipes que brigam com ele na zona de rebaixamento em Recife, no caso em Pernambuco. O Inter é o retrato do futebol brasileiro. O Internacional não está na zona de rebaixamento atualmente porque os clubes da zona de rebaixamento são muito ruins. Eles são muito ruins. Como uma equipe que fica 13 rodadas sem vencer não entrou na zona de rebaixamento? Falcão, Celso Rotti, a diretoria do Inter, lá, a presidência do Inter, né, o senhor Pífero, realmente ele é pífio, porque é uma troca de filosofia, mas o Inter tem dinheiro, tem milhões, é muito mais fácil para eles escaparem que nós. Agora, falando aqui do esporte, o esporte vai ter confrontos que eu acho decisivos, como, por exemplo, Vitória na Ilha do Retiro, Coritiba na Ilha do Retiro, Figueirense na Ilha do Retiro, o Clássico contra o Santa na Ilha do Retiro, a Ponte Preta, que não é nenhum confronto direto, mas é um time ali do nível dele, na Ilha do Retiro, Internacional na Ilha do Retiro e o Cruzeiro na Ilha. Ou seja, se ele vencer os confrontos diretos que ele tem em casa, ele não cai. Então, eu acho que é uma equipe que cresceu, mas o campeonato é tão equilibrado que um Santos pega um América Mineiro, que era um clube que era dado como morto, e aí o Anderson assumiu, colocou uma linha de 4 ali, fechou a equipe, conseguiu ganhar do Santos, e o Santos meteu 3 no Atlético Mineiro. Então, o América Mineiro deu nesse Santos, que enfiou 3 no Atlético, que é considerado
clube mais rico, o melhor time, o melhor elenco, o Robinho, o Fred. O Atlético levou 3 do Santos e o América deu no Santos. Então, o equilíbrio é enorme. Então, o Internacional vem pro desespero também. Não acho que seja uma equipe tão ruim para passar 3 jogos sem vencer. Eu acho que é questão estrutural também do Inter lá, treinadores ruins, um elenco jovem também. O Inter fez uma campanha muito boa no começo com a Geo ali, mas era ilusória. Mas eu acho que o Sport tem muitas possibilidades de nas próximas rodadas não entrar no rebaixamento. Mas tem que deixar claro. Ontem eu vi algumas conversas nas redes sociais, muitos torcedores, até alguns amigos, que o Sport ontem tinha a obrigação de vencer o Santa, fazer 2-3. Amigos, se vocês acham que o time do Sport, o elenco do Sport, é tão superior assim ao do Santa, você não acompanha futebol. Porque não existe essa disparidade que muitos, ilusoriamente, tentam criar. A posição de 7 pontos de diferença são circunstanciais. O time do Sport não tem essa superioridade em cima do Santa que todo mundo achou que tem. Eu acho que foi um resultado normal. Tanto no Arruda, aquele 1-0 também foi normal. Como no Pernambucano, foram 2 finais equilibradas. Então não existe essa disparidade técnica que tentaram criar entre Sport e Santa. E o Sport e o América na Ilha do Retiro provou isso, que o América é o lanterna da competição, veio aqui tirar o ponto do Sport. Então, os times brasileiros são muito equilibrados. Então não existe uma diferença dessa técnica, porque o América deu no Santos, e o Santos, na Vila Belmiro, meteu 3 no Atlético, que é o time mais badalado do Brasil. Então, é um campeonato que não tem nenhum grande time. O líder do campeonato Palmeiras não é um grande time, é um time que eu diria que se disputasse uma competição europeia, sei que até é meio esdrúxulo falar isso, comparar, ele não conseguiria se sobressair sobre as equipes medianas da Europa, porque o Palmeiras não é um grande time, mas a nível do Brasil, nosso futebol está tão nivelado que tudo pode acontecer. Mas em termos de tabela, eu acho, Denilson, que com a volta do Diego, que realmente é o que faz a diferença, porque a gente falava aqui fora do ar, tá com o Denilson, você falou aqui fora do ar, bem corretamente. Dos 26 pontos que o Sport tem, sei lá, 21 foram nas costas do Diego Souza, arranque do meio do campo do Fluminense, gol de falta, absurdo. Então, quando você não tem esse jogador, você perde muito, porque é o único jogador que faz a diferença ali no esporte. O Rogério é correria, aquele jogador ligeiro, abre espaço, mas tem aquele futebol dele. O Ronaldo Alves deu um equilíbrio ali na zaga, mas acho que o time do esporte realmente é uma equipe que sem o Diego perde muito, vira uma equipe muito limitada, e com o Diego não, com o Diego sai algo diferente. Acho que tem tudo para não entrar na zona de rebaixamento, mas o risco existe, e a disparidade de Sport e Santa que tentaram criar ontem, ela não existe. Essas perguntas que os nossos amigos estão respondendo aqui na bancada são enviadas pelo nosso WhatsApp. Você pode participar também, 98788-3839. Chegou uma pergunta aqui interessante, eu vou passar para o nosso amigo Roberto Tavares. Nos últimos jogos, o Santa Cruz tem tido um desempenho melhor fora de casa do que no Arruda. Já está na hora de o Santa Cruz começar a levar alguns jogos para a Arena Pernambuco? O Santa Cruz vem de um momento muito ruim dentro de casa, porque o Santa Cruz está com aquela necessidade de vencer. Ele não consegue propor o jogo em casa, ele não consegue jogar diante, enfrentando o adversário para cima, propondo o jogo, tentando ganhar. Ele, pelas características que ele tinha desde a época de Milton Mendes, de ficar mais recuado, de esperar o adversário jogar e tentar jogar por uma bola, os jogadores já se adequaram a esse estilo de jogo. Então é muito mais fácil para os jogadores jogarem fora de casa, até porque não tem tanta pressão, não tem a pressão da torcida que fica vaiando o time ou vaiando algum jogador específico quando erra um passe ou não consegue finalizar. Então o problema do Santa Cruz no Arruda é a impaciência que a torcida tem do Santa Cruz diante do momento que o Santa Cruz vive. Então, para os jogadores é muito mais fácil jogar fora de casa. Eu acho que talvez não mudaria muito a questão da arena, o Santa Cruz jogar na arena no Arruda, porque querendo ou não, o Santa Cruz ia ter sua torcida lá e querendo ou não, a torcida não ia ter paciência se o resultado não viesse logo e ia ficar vaiando do mesmo jeito. Então eu acho que o Santa Cruz se acostumou a jogar fora de casa, pelas características que os jogadores têm. E eu acho que jogar em casa tá mais difícil mesmo do que jogar fora de casa. Eu já não concordo com o Roberto, eu já acho o contrário. Eu acho que o Santa Cruz deveria, de todo jeito, repudiar esses convites que o governo faz para jogar lá naquele elefante branco, que é a Arena Pernambuco. Para mim existe uma mística no fator caso. Eu sou adepto daquele futebol antigo, em que o time que está jogando em casa tem a mística, tem a torcida que não está comparecendo, mas eu acho que o Santa Cruz... Só um milagre salva o Santa Cruz, na verdade. Como o Diel falou, o Santa Cruz é um clube que ganhou 25, 26 milhões da TV. Não tem como você competir com um time que ganha 170 milhões. Que é a menor cota da Série A. A menor cota, e o Santa Cruz só tem a obrigação, na verdade, de ficar à frente do América de Minas. Segundo a Pluriconsultoria, que é uma empresa que faz pesquisa dentro do futebol, o Santa Cruz tem um elenco menos
valorizado do Campeonato Brasileiro da Série A. E, na minha opinião, o Santa Cruz eu acho que o torcedor tem que ter esse discernimento, só tem a obrigação de ficar à frente do América de Minas pela situação do América de Minas na competição. Agora, só um milagre salvo, o Santa Cruz que está se desfazendo do elenco praticamente. Certo que não são jogadores assim que vai fazer muita diferença, né? Mas são jogadores para compor o elenco, né? E para aumentar até o nível de treinamento. O Santa Cruz vai treinar com quem? Treinar com os sub-20. Mas só para concluir, Leandrinho pediu barca, né? Vai pro Fortaleza. O Lelê tá para acertar com o Paysandu. O Fernando Gabriel é outro também que tá para sair. E o Santa Cruz vai repor com quem? Repor com o Pisano, que não é um jogador ainda que pensa o jogo. Se a gente perceber, é um jogador que joga mais caído pela beirada de campo. Agora é um jogador que tem um bom passe. Mas não é aquele jogador do último passe, né? O índice de passes que ele acertou foi um número até alto. Se levar em consideração o nível técnico da partida, foram muitos passes errados e o Pisano ele se sobressaiu nesse termo. Eu já acho que ele não é o salvador da pátria. Ele não vai chegar para dar o último passe. É um jogador que joga mais pelas pontas do campo. Eu acho que o Santa Cruz precisa de alguém para pensar o jogo, para dar o último passe, para municiar o Grafite. A gente joga muita culpa no Grafite, mas o Grafite não recebe bola. No início do campeonato, o Santa Cruz precisava ser um ganado de 4 bolas para fazer um gol. Que era, eu acho que, o melhor índice de finalização do Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje em dia, eu acho que nem isso o Santa Cruz cria por jogo. Então a gente cobra muito do Grafite, mas a bola não chega até ali. Eu acho que só um milagre realmente salva o Santa Cruz. Lucas, cobrar um ataque com centroavante que foi decisivo na Série B, foi decisivo no Pernambucano, foi decisivo na Copa do Nordeste. Mas na Série A. O Grafite tem 37 anos. Para jogar 38, né? Então, 38 anos. Para jogar 38 rodadas em altíssimo nível, isso é impossível. Não tem como. Uma jogada manjada do giro, né? Não tem como, não tem como. O Grafite era um jogador para essa Série A para jogar em jogos específicos, como o próprio Duval no esporte. Ele não tem condições físicas de atuar em altíssimo nível. E no pouco que ele conseguiu atuar, ele atuou bem. Em alguns jogos ele fez bem, abrindo espaço. Ele segura 2 zagueiros. Não, e depois muito disso também, João. É porque ele sempre vai levar a culpa. Quando o Palmeiras jogou muito bem também, fez o gol. Ele sempre vai levar a culpa por ser um jogador que tem mais nome. Claro, mas achar que o Grafite com 38 anos, porque ele renovou ganhando, sei lá quanto, merecido, por sinal, que ele ia levar a equipe nas costas. O Grafite é muito diferente de Diego nesse ponto. O Grafite ele não é um meia que vai fazer o time jogar. O Grafite precisa que o time jogue, seja encaixado, e a bola não tem chegado tanto nele. Qual foi o gol que ele perdeu ontem? Eu não lembro. A bola não chegou. Não chega, a bola não chega nele. Agora você vê, o Pisano procura... O Keno tem aquele problema, né, João? Só, desculpa cortar, mas o Keno tem aquele problema que ele é agudo, ele evoluiu muito, o Keno, nessa volta pro Santa Cruz. Mas o último passe é algo que ele não consegue acertar. Ele deu um trabalho pro Samuel ontem, ele caiu nas costas pro Samuel, deu chapéu, deu saia. Mas ele no último passe, ele não tem o time para soltar a bola. O Everton Felipe é a mesma coisa, só que o Everton começou agora, a gente ainda tem que esperar mais. Mas o Keno é um jogador que se ele conseguir, o que o Rogério conseguiu no São Paulo, conseguir soltar melhor a bola, mas apesar que o Rogério também se complica, são parecidos o Keno e o Rogério. É soltar mais a bola, ele é um jogador muito interessante, porque ele é agudo, ele é habilidoso, ele sabe abrir espaço e segura um lateral ali, um zagueiro fácil. Eu queria que nossos amigos fossem bem breves aqui para a gente encerrar o nosso comando esportivo de hoje. Eu queria que vocês começassem falando sobre a perspectiva para o próximo clássico pela Sul-Americana e a rodada do fim de semana do Brasileirão. Roberto Tavares. A perspectiva do Santa Cruz de jogar o clássico das multidões contra o Sport, ele vai jogar como se fosse a zebra. Não vai ser a zebra porque é um clássico e tem 2 torcidas, tem 2 times rivais na cidade, mas o Sport, por jogar dentro de casa, por jogar mesmo que seja na arena, mas jogar com o mando de campo, o Sport vai propor o jogo. O Sport vai tentar passar, o Sport vai tentar ganhar do Santa Cruz, que a perspectiva dele é essa. Não foi a Copa do Brasil, sempre foi a Sul-Americana, e essa é a chance. Ele conseguiu o que ele sempre quis, que é passar de fase da Copa Sul-Americana e jogar com um time de fora, de fora do país, e ainda por mais ganhar do seu rival, ter a torcida do esporte, ter aquela greve do final de semana, poder tirar um sarro do torcedor rival. Mas o Santa Cruz também, pelo outro lado, também o Sport propondo o jogo, vai ser a parte que o Santa Cruz gosta de ser. É onde que o Santa Cruz gosta de jogar. O famoso contra-ataque tricolor. Onde o Santa Cruz gosta de jogar. Que é jogar recuado, jogar para uma bola, jogar atrás, esperando o adversário. Esse é o jogo do Santa Cruz. O Santa Cruz não sabe propor o jogo. O Santa Cruz sabe esperar o adversário. E por isso que eu acho que, mesmo ele sendo, entre aspas, a zebra do confronto, o confronto fica mais equilibrado por
estatística que o Santa Cruz se torna um adversário muito mais perigoso jogando fora de casa. Daniel Pereira. Eu acho que o Sport tem uma condição muito grande de vencer esse jogo. Agora não pode subestimar o Santa Cruz. A gente sabe que o Santa Cruz tem um histórico muito grande de mata-mata, de avançar de fase, né? A gente sabe que durante 6 anos o Santa Cruz só perdeu 3-4 jogos em mata-mata. Em 2014, quando ele perdeu para o Sport, tanto no Pernambucano 1-0, na Ilha do Retiro aos 45 do segundo tempo, como perdeu para o Sport na Copa do Nordeste, onde o Sport foi campeão na semifinal, eliminado, tanto perdendo no Arruda, quanto perdendo na Ilha do Retiro. E, posteriormente, ele veio perder agora para o Vasco. Então, são 6 anos, são poucas derrotas em mata-mata. Então, você tem um histórico muito a favor desse time, que é um time que o Santa Cruz aprendeu a jogar mata-mata. É um time que respira mata-mata. É um time que joga os 180 minutos, na verdade. É um time que sabe administrar o jogo. Foi assim que ele foi campeão 5 vezes do estadual em 7 anos. 6 anos, na verdade. E além disso, tem um título da Copa do Nordeste conquistado esse ano, seu primeiro título inédito. Mas, falando do jogo de ensino da Sul-Americana, eu quero falar o que nosso amigo Lucas falou também. Se o Santa Cruz, ou o Sport, vamos dizer que o Sport saia um vencedor desse confronto e passa para as oitavas de final. O Sport vai ter que desembolsar do próprio bolso uma certa quantia para poder viajar, porque a Conmebol não paga as viagens dos times para a Sul-Americana. Então o Sport vai ter que tirar do próprio bolso, vai ser prejuízo pro time rubro-negro. Eu acredito que em clássico todo mundo se iguala, viu? Então, é como o Roberto falou, o Santa Cruz vai entrar em campo certamente jogando por uma bola, explorando um contra-ataque. Tudo pode acontecer nesse jogo. Agora, eu acredito mais uma vez que nós teremos um público baixíssimo e um jogo de péssimo nível técnico. João Leal. Quanto ao jogo, é difícil até a gente projetar, porque a situação dos times assim é tão ruim, no caso pelo menos do Santa, porque você se encontra numa situação, por exemplo, o Santa Cruz já está na zona do rebaixamento há um bom tempo. Eu não lembro a rodada, isso aí eu não lembro de cabeça, mas já faz mais de 10 rodadas, não sei, 8, 7 rodadas. É um bom tempo lá na zona do rebaixamento, você acaba se acostumando, e aquele ambiente que o grupo vai sentindo, aquela pressão por parte da torcida, a pressão interna também, a cobrança dos jogadores, isso acaba complicando muito. E para o Santa Cruz, a vitória seria muito mais importante para trazer um pouquinho mais de ânimo. Eu penso assim, porque você elimina um rival, você avança, né, enfrenta um adversário internacional em uma competição oficial, coisa que o Santa Cruz nunca teve oportunidade. E por que não repetir a temporada da Ponte Preta em 2013? Que foi a final do Sul-Americana, perdeu para o Lanús, foi rebaixado, mas caiu com dignidade. Como falou o Goiás em 2009, com o Independente, né? Aquele jogaço. Então, tem esse ônus e o bônus, né? Então, pro lado do Santa, pode ser um pouquinho melhor você avançar. Pro lado do Sport, também tem essa questão, muito por parte da expectativa criada pelos diretores, os próprios diretores, o pessoal da diretoria do Sport, que criou em cima da Sul-Americana, que mais uma vez dá prioridade para a competição sul-americana, mas acaba na hora H não priorizando e não colocando aquela convicção tão grande que teve na decisão da escolha entre o torneio nacional e o torneio internacional. Para mim, clássico é clássico, né? Qualquer um dos dois pode sair vencedor. O Santa Cruz, que nesse clássico teve um leve domínio, mas não foi contundente, como o Sport também não foi. Não foi um jogo de risco, né? Foi praticamente um jogo de compadre e comadre. Jogo de intermediária, né? A gente não viu muita finalização. Correto. Assim. Eu acho que as equipes vêm um pouco com uma postura diferente no próximo jogo, até porque são rivais e um quer eliminar o outro, né? Até pela questão mesmo de confiança para o longo aí da temporada. Já no final de semana, eu acho que o Santa Cruz... A única vitória do Santa Cruz foi em Minas Gerais. Não vou fazer aqui comparações, porque o nível técnico é outro. Mas o Santa Cruz pode ao menos se apegar na superstição para tentar ali surpreender. O Cruzeiro eu acho muito difícil. Eu acho que vai ser, para arriscar aqui um palpite, 3-1 para o Cruzeiro. Já a equipe do Sport, eu acho já que a equipe do Sport pode ser surpreendida. Eu acho que tem que ir mais atenta para essa partida, porque o Inter, por incrível que pareça, por ser uma equipe jovem também, não é uma equipe tão ruim.
É uma equipe que precisa um pouco de confiança também. A gente teve na última partida do Internacional, Internacional e São Paulo no Beira-Rio, ali um pênalti no final, né? Tá nítido que falta um pouco de confiança para os jogadores. Vamos dizer assim, o xodozinho da torcida do Inter, o Poca Pica, né? O Valdívia brasileiro, acabou ali no último lance, o lance decisivo da partida, chutou para fora. É nítido que falta um pouco de confiança. Então, e a fama que os times pernambucanos têm aqui de, vamos dizer assim, de levantar o morto, né? Ressuscitar quem tá morto. Então, acho que o Sport tem que entrar atento e vai contar com o seu maior trunfo, né? Como o Diel falou aí. O Diego Souza, que realmente é um jogador muito decisivo. E o Tite deu uma declaração, dia 22, quando fez a convocação, que tinha um jogador nordestino que tinha nível técnico para vestir a camisa da seleção brasileira. Para mim, é ele. Diego Souza, para mim, é um jogador Se ali. especulou muito sobre o Richelli também. Não sei se o Richelli tem barganha para isso. Acho que o Richelli e o René já viveram melhores fases. O Richelli ano passado... A temporada do ano passado do Richelli foi bem melhor que essa. Foi bem melhor do que essa. Eu acho que merecia. Como o Danilo também, o goleiro, né? Merecia ter ido para a seleção. Fernandes, não tenha dúvida, ele merecia ter sido convocado. O René, desculpa, em alguns momentos também da temporada do ano passado merecia. Eu não sei nem se ele tem idade olímpica, o René, mas ele merecia ser convocado também para a seleção brasileira. Acho ele um bom lateral. Mas eu acho o Diego Souza um jogador que tem, para mim, o nível de seleção brasileira hoje é um jogador realmente decisivo. E o Sport pode carregar esse trunfo diante da jovem equipe do Internacional, que vai contar, que são adendo, vai contar com a volta do Rodrigo Dourado e do Marquinhos na lateral, né? Já é um reforço a mais. Diel Veloso, sua análise para o fim de semana e o próximo clássico das multidões na Sul-Americana. Falando primeiro sobre o final de semana, né, que são os jogos que viram aí. Primeiro, Santa Cruzeiro é um jogo que o Santa Cruz vai enfrentar uma equipe que, para mim, que é o Cruzeiro, que é uma equipe subestruturada, com um elenco muito bom, com um treinador agora muito bom também, que faz um campeonato que não é um campeonato da sua realidade. O Cruzeiro não tem time, não tem elenco para disputar a zona de rebaixamento. O Cruzeiro é uma equipe muito boa, uma equipe que se dá o luxo de ir no mercado e trazer um Ábila, que o Sport sonhou no Huracan, que tem um Rafael Sobis, que tem um William Bigode no banco, tem um Elber, tem um Arrascaeta, um Rafinha, um Henrique, tem aí um Dedé voltando para a zaga. Ou seja, eu estou falando de jogadores de bom nível. Então o Cruzeiro ele fazia uma campanha que não era condizente ali com o Paulo, o Bento, né, o português do Cruzeiro, que fazia um trabalho muito ruim, mas depois que o Mano Menezes chegou e compactou a equipe do Cruzeiro, passou a jogar mais fechada, o Cruzeiro passou a ser uma equipe que passou a tomar menos gols, não venceu o Corinthians em São Paulo porque foi literalmente garfado, mas ganhou o Figueirense fora de casa, já começou a deslanchar e o Cruzeiro realmente faz um campeonato que não é real. Acho que o Cruzeiro é uma equipe que vai, logo já está saindo já dessa fase e deve acabar ali no mínimo entre os 10, porque tem dinheiro, tem estrutura e tem elenco e tem treinador agora. Mas, falando do jogo, é um jogo que a equipe do Santa Cruz gosta de jogar. O jogo que o Santa Cruz não vai propor o jogo, o Cruzeiro vai triangular, vai agredir o Santa e vai abrir espaço. O Santa Cruz é compacto, sabe marcar, então é um jogo difícil no Mineirão, o Cruzeiro lógico favorito, mas é um jogo que não seria espantoso que o Santa Cruz voltasse a repetir os bons jogos que ele faz fora de casa, como eu repito, desde aquele jogo do Palmeiras, que ele fez grandes jogos, mesmo perdendo, ele sempre fez bons jogos, porque vem aquele tudo que nós falamos aqui, é uma equipe que claramente foi formada para contra-ataque, propor o jogo, e aí cabe ao Doriva saber mudar isso, principalmente nos jogos do Arruda, mas acho que o Cruzeiro, lógico, leva um favoritismo, Inter e Sport um confronto direto, o Sport assustadoramente vem vencendo equipes que não faz parte do campeonato dele ali, como Flamengo e Grêmio, e perdeu ponto para Figueirense e América e para o Botafogo. Então o Sport vem tropeçando em equipes da parte de baixo da tabela, e aí vem aquele perigo que eu falei lá no começo do programa. O Sport vai ter vários confrontos em casa contra as equipes da zona de rebaixamento, e se ele repetir o futebol que ele repetiu contra o Flamengo contra o Inter, ele tem tudo para conseguir uma vitória, mas sabendo que é um jogo difícil, porque o Inter também faz uma campanha que também não é muito a sua realidade. Não é uma equipe fantástica, mas é uma equipe que tem um Sacha, que tem o próprio Vitinho, que é um jogador irregular, mas tem o Valdívia, tem o Rodrigo Dourado, tem bons jogadores, e na mão do Celso Roth, eu acho que o Celso Roth é retranqueiro, todo mundo conhece o Celso Roth, tem tempo do Esporte, ele vai saber ele compactar a equipe, vai jogar fechado aqui, e o Internacional não é equipe para o Esporte chegar e achar que ganha de qualquer jeito. Assim a gente encerra o nosso podcast, agradecendo aos nossos amigos da bancada e você que acompanhou o nosso material pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Até o nosso próximo encontro.